Okay, so hopefully everyone is listening to the language. Eu espero que todos estejam a ouvir já a tradução simultânea e talvez eu tenha começado muito, muito tarde, com as indicações técnicas. Talvez alguém tenha perdido as instruções. Então, vou voltar a me apresentar. Então, sou um formadora internacional no Texas. Eu e Vita nos encontramos numa conferência no Massachusetts em 2005. E naquela ocasião eu fiquei muito entusiasmado com as ideias que Vita compartilhou e tivemos ocasião de falar, eu, Vita e seu marido também. Pessoas realmente maravilhosas e passei ótimos momentos com eles. Então, vou contar um pouco do background de Vita. Ela ensinava numa faculdade na Alemanha, ensinou por 7 anos e o foco de seu ensino era sobre a psicossomática. Ela se focou especialmente no trauma, na ressonância, que são assuntos pelos quais mostrou um grande interesse. E outro assunto também é a cura do terapeuta, os cuidados, os autocuidados dos terapeutas. Fez estudos, ela teve um estúdio, um ambulatório particular por 41 anos e também fez supervisão com Shapiro por 20 anos, focalizando sobre a voz e era certificada como terapeuta bioenergética desde 1991. Ela se tornou também formadora internacional em 2010. Ela começou a fazer formação bioenergética na Rússia, e se eu estou bem lembrado, ela também fez formação na Rússia por algum tempo e atualmente ela faz formação na Suíça, na Polônia, na Lituânia e Alemanha. Talvez alguém não tenha ouvido esta informação. Ah, quando me encontrei com ela ontem numa chamada, a Vita disse: a bioenergética me salvou. Ela aprecia muito tudo aquilo que ela aprendeu por Web Shapiro, Bob Lewis, e a respeito à minha experiência pessoal. Estes dois estudiosos, além de muitos outros, realmente deram uma contribuição muito grande à questão do paradigma da bioenergética. E, finalmente, eu queria dizer também que Vita Prati atua em Hamburgo, no noroeste da Alemanha, e não saberia o que acrescentar, mas senão que ela é realmente uma pessoa muito especial. Vocês terão oportunidade de conhecê-la hoje à noite, talvez alguém já a conheça, e quem ainda não conhece Vita, tenho certeza que hoje à noite ah, poderá confirmar as minhas palavras respeito à pessoa que ela é, ao que ela tem a oferecer ao mundo e especialmente ao setor da bioenergética. Então, Vita, é realmente uma honra e um privilégio para mim hoje à noite poder apresentá-la aqui e não vejo a hora de ouvir a sua apresentação. Certamente o trabalho que você preparou para todos as pessoas que estão conectadas e estão aqui para ouvir. Muito obrigada, Rica. Eu espero.
ah, estar à altura das suas expectativas hoje à noite. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que vou tentar falar bem lentamente, porque sabemos que temos a tradução, e para mim é algo que me vem bastante natural, porque eu não sou de madrelíngua inglesa, não é o meu idioma nativo, portanto, eu vou falar inglês bem devagar. eh, Pois não posso utilizar aqui o alemão. Então, eu gostaria de ah, dizer algumas informações pessoais respeito ao que eu aprendi na minha viagem no percurso da ressonância somática. A equitação é algo que permite aprender muitas coisas no âmbito da ressonância somática, e eu gosto muito do fato que o cavalo não fala, não tem projeções neste sentido. Portanto, quando falamos em identificação, ou contra-transferência, os cavalos, para eles é fácil, porque eles são muito diretos e não são verbais, logicamente. Então, hoje à noite, eu quis compartilhar com vocês uma aula. Eu tenho um paper que irei ler, porque não sou muito fluente em inglês. E ao invés de mostrar imagens, transparências, eu prefiro convidar todos vocês a fazer alguns exercícios para ativar o sistema ventral e vagal daqui a uma meia hora. Vamos fazer alguns exercícios após uma hora de aula, de forma que esses exercícios bastante fáceis sejam úteis para poder abrir os olhos. Então, todo o âmbito visível, no caso, haja um bloqueio visual. Então, essa experiência experiencial, prática que faremos seja agradável e vocês não fiquem ouvindo de forma passiva. Portanto, vamos iniciar a apresentar o tema de hoje à noite. Quero apresentar, portanto, alguns conceitos que rodam ao redor da questão da ressonância somática e também os corpos de ressonância. Por que eu acredito que estes assuntos sejam tão importantes para nós, como terapeutas bioenergéticos? Além dessas questões, eu também gostaria de enfrentar algumas perguntas sobre as modalidades de ressonância implícita durante uma sessão de terapia, e espero também poder inspirar em todos vocês o desejo e o interesse de falar todos juntos, abrir um debate com todos os participantes. São perguntas que me deixaram assim com muita curiosidade por muitos anos em relação à ressonância somática, e são também assuntos ligados à transferência. E vou dar alguns exemplos. Quais são os percursos de ressonância implícitos no encontro entre duas pessoas? O que podemos dizer do ponto de vista neurobiológico dos percursos de ressonância implícitos dos neurônios espelho ou das células nervosas de ressonância? E o que não pode ser explicado hoje? E de que forma o set terapêutico determina os percursos de ressonância? Como posso desenvolver as minhas habilidades, as capacidades de vibrar, de ressoar, e como posso me proteger como terapeuta? Estas são algumas das perguntas sobre as quais eu tenho muito interesse há muitos anos. Então, eu gostaria de falar sobre os resultados neurobiológicos, sobre os efeitos somáticos da ressonância. E, além disso, vou contar alguns dos resultados da contratransferência e alguns outros conceitos, como a empatia e os riscos profissionais para os terapeutas, a questão do autocuidado e também
explicar quais são as minhas atuações de bioenergética preferida nos grupos de atuação. Vamos começar então com a empatia. A empatia inicialmente foi definida a nível cognitivo como sendo a capacidade de participar dos sentimentos e dos pensamentos de outra pessoa. Mas a empatia tem uma base física. A disponibilidade emocional do terapeuta depende diretamente dessas qualidades somáticas, de forma especial, da capacidade de grounding, de enraizamento, respiração, pulsação e vibração. Lowen prestava muita atenção aos aspectos somáticos da empatia e, de fato, vou citar, eh, as pessoas cujo corpo é muito rígido e paralisado, ao ponto de não vibrar ou vibrar muito pouco, a essas pessoas falta empatia. Se o nosso corpo estiver vivo, então estaremos sensíveis aos outros e aos seus sentimentos. E também podemos sentir mais amor e mais prazer. Esta é uma fala de 1992 de Lowen, mas Lowen não estava escrevendo sobre a empatia, as questões ligadas à transferência ou à contratransferência, ele não estava explicitamente investigando essas questões. No fim da década de 90, inspirada pela pesquisa sobre o apego e a neurobiologia, assistimos a um aumento da atenção colocada na relação terapêutica do campo da psicoanálise e da análise bioenergética. E esses resultados entusiasmantes dessa pesquisa empírica sobre as modalidades implícitas de interação influenciaram os conceitos de bioenergética e colegas como Bob Lewis e Guy Tonella, além de mim mesma e outros colegas, integramos esses resultados nos conceitos e nos papers clínicos. Portanto, houve muito clamor sobre este assunto, porque nós pensávamos com entusiasmo que, finalmente, esses conceitos e metodologias de análise bioenergética tivessem sido, digamos assim, aprovados pela pesquisa empírica, aceitos pela pesquisa empírica, e não tínhamos conduzido pesquisas empíricas no nosso âmbito bioenergético, mas tínhamos começado a integrar essas publicações desses artigos do Boston Study Group of Change, Daniel Stern, para citar alguns, Rizzolatti, que tinha identificado os neurônios espelho. Portanto, os êxitos prioritários neste âmbito que que digamos, no quase 90% de nosso conhecimento relacional é implícito. Então, não é consciente e não é expresso na linguagem. Isso foi dito por Daniel Stern. E mais, os resultados da neurobiologia nos mostram que a empatia é um contato entre o hemisfério direito do paciente e o hemisfério direito do terapeuta. Isto é o que Alan Shaw nos disse, e, além disso, a passagem de informações emotivas é intensificado nos contextos de ressonância. E Guy Tonella também falou que os psicoterapeutas utilizam os próprios processos somatosensoriais para perceber e reconhecer aqueles do paciente. E Bob Lewis também disse que a empatia é um diálogo entre os dois sistemas límbicos do terapeuta e do paciente. Eu também fiquei muito feliz com esta descoberta dos neurônios espelho, que parece confirmar
em nível neurobiológico, uma parte de minha experiência clínica com a ressonância somática. Não, na época eu colocava em dúvida, digamos, no fim da década de 90, que uma das modalidades para trabalhar com a ressonância fosse sem o contato visual, então sem olhar para as pessoas. E na época eu nem colocava em discussão que a comparação com este tipo de experiência com macacos, portanto, esses tipos de primatas que eram utilizados nas pesquisas na Malésia por Rizzolatti, aí percebemos que um ser humano como eu, talvez não seja apropriado respeito às conclusões que podíamos obter desta pesquisa. Portanto, o nosso corpo de terapeuta, o nosso corpo terapêutico, além de representar a técnica, representa, portanto, o meio e o agente para o processo terapêutico. E isso baseia-se nos fenômenos de ressonância entre terapeuta e paciente, através dos ritmos somáticos, incluindo o som da voz também. Então, é um diálogo corpo a corpo que ocorre de forma permanente durante a sessão. Mas não são só os terapeutas que dispõem deste tipo de ressonância somática. Talvez nós estejamos mais sintonizados, tenhamos mais predisposição, mas isso pode ocorrer também em outras pessoas. Nós somos dotados destes patterns de base do diálogo corporal, porque a nossa motivação principal é a de criar relações com outros seres humanos e conectar-nos e estarmos conexos a outras pessoas. Isso, portanto, este é o tema principal. Nós nos conectamos. Criamos relações com outros seres humanos e todos conhecem estes fenômenos. Então, os seres humanos sincronizam a mímica facial, os gestos, a postura do corpo, a voz, quando estão em contato com outras pessoas e respondem de forma inconsciente às expressões não verbais, dos outros. Então, podemos concluir que a ressonância somática constrói, representa os componentes primários da da emotividade. Temos outros níveis, o emocional, podemos nos colocar no lugar de outra pessoa, também no nível de relação, podemos conscientemente imitar, espelhar uma outra pessoa, comportamento, com comportamentos altruísticos, mas a componente emocional da empatia é a ressonância somática. E esses três níveis de empatia, eles implicam todas diversas partes do nosso cérebro, do nosso sistema cerebral, para ser mais precisos. A contratransferência foi visto por Freud, logo também por Reich e Lowen, como uma parte da história do terapeuta não suficientemente analisada e nem suficientemente elaborada. E isto pode ser um risco, um perigo para o processo terapêutico se não for analisada e refletida de forma consequente. O conceito de identificação na projeção projetiva significa a atuação da parte do paciente de uma insustentável atividade inconsciente com relação ao seu terapeuta. E estes são os conceitos, sim, mais antigos, e logo no final dos anos 90 e 96, George Towning começou a falar com seus livros, falar em contratransferência induzida.
Isso significa que o terapeuta pode utilizar o próprio corpo como se fosse uma espécie de canal, referindo-se, portanto, a sentimentos, a reações corporais, que são invocadas pelo inconsciente do paciente no terapeuta. E essa contratransferência induzida pode refletir ou espelhar as sensações do paciente, da infância do paciente. Isso pode ser definido como uma contratransferência concordante ou a contratransferência induzida pode espelhar, refletir no terapeuta a sensação, para o terapeuta a sensação de progenitor. E por isso chama-se contratransferência complementar. E estes são conceitos dos quais temos conhecimento no âmbito da ressonância somática. Portanto, são conceitos preciosíssimos, aqueles que foram compartilhados conosco por George Downing, quando começou a falar de contratransferência induzida e do equilíbrio do corpo, o uso do corpo do terapeuta como sendo um canal, exatamente para... e precisamente porque o terapeuta o experimenta em si próprio. Ao trabalharmos com um paciente que perdeu a capacidade de sentir, de ter ciência das próprias emoções, podemos utilizar o nosso corpo como terapeutas para nos sentirmos face à pessoa que está sentada diante a nós e, portanto, compartilhar a respiração. Portanto, a respiração, assim, do terapeuta fica sendo a chave de leitura da recepção que dá ao paciente. Portanto, podemos questionar se reutilizamos aqueles conceitos analíticos clássicos de transferência e contratransferência e outros temas transferenciais, porque não se trata de processos psicológicos puros em si, os conceitos tradicionais que foram utilizados na psicoanálise estavam ligados na origem àquele setting de abstinência exatamente da posição sempre superior do terapeuta respeito ao paciente que estava deitado, enquanto que na análise bioenergética nós direcionamos, encaminhamos a nossa atenção física de forma concreta àquela pessoa que está diante de nós. E Alexander Lowen foi o primeiro a acomodar o paciente, a colocar o paciente adulto em movimento. É mérito de Lowen se o paciente que se movimenta foi colocado no centro da atenção do terapeuta, diferentemente da posição sentada com orientação verbal. A análise bioenergética é praticada em um setting, em um cenário aberto. Portanto, o paciente pode permanecer tanto em pé, deitado, sentado, e isso vale também para o terapeuta. Ele pode escolher ficar em movimento ou deitar-se, como o paciente pode escolher também se juntamente com o paciente, o que vamos fazer, experimentar experiências bioenergéticas sobre o corpo, sobre os corpos, nós tentamos nos movimentar juntamente com o terapeuta, como terapeutas também, adaptando-nos às expressões não verbais do paciente e isso adaptando-nos com a sincronização. Portanto, toda a ação torna-se mais complexa a respeito aos contextos terapêuticos nos quais há uma posição fixa. E na análise bioenergética, onde temos posições que podem colocar as pessoas sentadas uma diante do outro, diferentemente da análise que o paciente fica deitado. Na bioenergética, o terapeuta pode movimentar-se mais ou menos com o paciente pela sala,
os complexos de transfer, ou de transferência, também são mais complexos e são muito mais reais, porque há experiências emocionais que se manifestam e se observam. Na pesquisa, esse tipo de setting ativo é mais complicado de se descrever ou de ser estudado. A pesquisa biológica está muito distante ainda desse tipo de complexidade, da qual necessitamos ainda para explicar essas interações que ocorrem durante uma sessão terapêutica. Portanto, vamos passar agora, vamos aprofundar mais agora a modalidade implícita de ressonância através da neurobiologia. Os resultados da investigação da pesquisa neurológica abrem portas a vistas, a inspirações que nos fazem observar os percursos implícitos de ressonância. E há um consenso, uma opinião comum que muitas das emoções são ligadas a esse intercâmbio emocional, emotivo entre duas pessoas, que pode abrir um campo, ou criar um campo energético. Na melhor das hipóteses, temos sincronização e sinergias. E esses fenômenos ocorrem em tempos muito inferiores respeito ao tempo de reação normal, em menos de 1 segundo podem ocorrer. Trata-se, portanto, de uma ciência psicológica diferente. Além disso, os padrões emotivos refletem-se nos rostos, nos gestos, na voz, a postura corporal. Há padrões também de respiração e odores também. Nós podemos inclusive, sentir improvisamente se, assim como quando estamos no metrô, por exemplo, sem sequer nos virar para e percebemos, sem fazer isso, que há uma pessoa atrás de nós. Essa pessoa pode estar tensa, nervosa, ou cheia de excitação sexual, ou cheia de ansiedade. Nós podemos perceber, sem olhar para ela, que há todas essas sensações. Portanto, esses circuitos implícitos de ressonância ocorrem no mesmo tempo durante uma sessão terapêutica, sem que haja uma consciência desses eventos. Nós nos vemos mutuamente, porém o olho humano não é uma câmera. O nosso sistema sensorial e cerebral são hiperativos, eles criam hipóteses sobre quais são os tipos de rostos, as expressões faciais, a postura e a posição das mãos, o movimento do corpo, são relevantes. E os nossos sistemas são capazes de distinguir o que é biológico e o que não é biológico em termos de movimento. Por exemplo, se nós acompanhamos um jogo de futebol, um espetáculo de balé, e se nos identificamos muito com os atores, nós, observadores, podemos mensurar ativações semelhantes, exatamente em razão do sistema nervoso, dos músculos e de toda a cadeia premotora. Ao reconhecer os vultos, as faces, os olhos, é como se fizessem um varrimento de toda a imagem. E são esses movimentos, exatamente porque estamos varrendo, fazendo a varredura de partes do rosto. Olhamos primeiro para olhos e boca, e logo passamos para as mãos. E é
movimento de cima para baixo. Quando observamos movimentos dos organismos vivos, as células corporais reagem com maior sensibilidade aos movimentos dos olhos e da boca, além dos movimentos dos membros, tanto superiores quanto inferiores, e especificamente nós mostramos uma ressonância somática às expressões dos olhos e do rosto dos outros. E também, logo, das mãos e de seus movimentos. Às vezes, a linguagem corporal trabalha com tudo isso para ativar e induzir uma ressonância. Quando os olhos e os sinais que emanam o corpo se contradizem, são contraditórios, a imagem do corpo tem um efeito superior àquele verbal. Isso é o que o nosso cérebro faz. O reconhecimento facial parece seguir muitos princípios da psicologia da Gestalt. Da gestáltica, o ser humano prefere acompanhar ou ver vultos, rostos, principalmente em posição vertical, reta, frontal. O nosso cérebro atribui uma especial atenção aos rostos, que necessita de estar alinhados verticalmente. Se nos inclinamos ou dobramos a cabeça, o nosso cérebro começa a pensar a como rever toda a imagem e como analisar o rosto que está diante de nós. E sabendo disso, nós podemos decidir como analisar tudo isso no setting da terapia. Durante a terapia, o terapeuta olha constantemente o paciente para a cabeça, porque os analistas clássicos, eles estão sentados diante do paciente, a origem, na parte superior da cabeça, e eles veem principalmente a parte superior da cabeça, é a perspectiva que eles têm, é aérea, e não está alinhada com aquilo que o nosso cérebro prefere observar. As expressões emocionais, emotivas, que indicam medo, raiva, terror, ódio, elas provocam uma atividade na glândula amígdala do observador, e aí são comparadas com outros perigos. Por exemplo, a visão de um determinado vulto, de um determinado rosto, ativa o nosso cérebro, e exatamente naquela parte do nosso cérebro que nos anuncia riscos, perigos, a sensação de desgosto, que é provocado pela inalação ou o cheiro de algo desagradável, que ativa as estruturas neuronais, as mesmas que são ativadas quando olhamos para alguém que tem uma expressão de desgosto, e isto faz com que ativemos os mesmos mecanismos cerebrais de quando percebemos um odor que não desagradável, aquele sentir, aquele incômodo, e o mesmo sentimos quando temos um constrangimento, quando notamos uma pessoa que está constrangida, que se sente constrangida, e isso vai ativar as mesmas áreas no nosso cérebro. E essas áreas são as mesmas que se ativam quando observamos a dor de outras pessoas. E tudo isso faz com que ativemos as áreas de percepção de dor no cérebro humano. Vamos ver, analisar outro ponto, e logo vamos fazer um breve exercício, porque eu sei que já falei muito, e eu sei que tem que acompanhar. Eu, não, infelizmente, não posso vê-los, vocês só podem ouvir a minha voz e verem a mim. E vamos tentar observar, então, algumas expressões emotivas, emocionais, porque
Nós todos conhecemos a teoria dos conceitos polivagais e Stephen Porges, o que ele nos fala? Ele nos fala do controle neuronal dos músculos do rosto e da cabeça. Ele explica que os músculos da cabeça e do rosto e todo o sistema que liga o córtex ao encéfalo não nos permite sempre transmitir significados através da mímica. E o mesmo pode-se dizer também o que influencia o tom e o som da nossa voz, faz com que focalizemos o nosso olhar sobre determinadas coisas e nos ajudam também a direcionar o nosso ouvido para distinguir vozes humanas do barulho que está ao fundo. E isto é o complexo vagal, e está ligado à expressão e à experiência das emoções. O nosso coração, a nível neuroanatômico, está ligado às expressões às expressões faciais, ao som das vozes, à melodia, porque isso é um pré-requisito importante que nos dá sentido, senso de segurança e também ligação emocional, emotiva para o mundo social, tanto metaforicamente, quanto aquilo descrito pela teoria polivagal. Se acompanhando Forges, gostaria que fazer um pequeno exercício junto com todos, para desbloquearmos o segmento ocular, portanto, os olhos, e é realmente muito simples esse exercício. Eu não posso ver a todos vocês, vocês podem, porém, me observar. Eu sei que já olharam por muito tempo a tela. Então, começamos a imaginar que os nossos quadris sejam como os faróis de um carro. Tentem simplesmente olhar lateralmente para ver se conseguem voltar suas cabeças até o lado esquerdo, o ombro esquerdo, e tentem ficar nesta posição até sentirem a necessidade de inspirar profundamente. E só então, inspirando, regressamos lentamente à posição central de partida. Respirem profundamente e aguardem. E repitam a mesma ação para o outro lado, sem mover a parte alta do corpo. Só os músculos escalenos são os que devem ser acionados. Voltem a cabeça até o limite que conseguirem e aguardem aquele momento em que chega a necessidade de uma profunda inspiração. Logo após tudo isso, depois de inspirar profundamente, voltem à posição central. E tentem perceber, sentir o corpo, como o sentem. E, principalmente, qual é a sua perspectiva? Qual é o contato visual? Como vê a tela agora? Como vê a mim na tela? Ou como vê um amigo ou uma amiga que estiverem aí junto com vocês? E logo vamos fazer o mesmo, sem, porém, virar ou voltar a cabeça. Vamos deslocar, mover apenas os olhos. Vamos olhar lateralmente, o mais lateralmente possível, sem mover a própria cabeça. Eu peço a todos que movam os olhos para um só lado, até que chegue a necessidade de inspirar profundamente. Portanto, esperem que esse reflexo surja e voltem à posição central. Tentem perceber o próprio corpo. Tentem sentir
a perspectiva que se abre para os olhos, a própria vista. E façam, então, o movimento para o outro lado, para o lado oposto. Movam apenas os olhos, não movam a cabeça, não movam a parte superior do corpo, porque tudo deve estar imóvel. E aguardem até que chegue a necessidade de inspirar profundamente. E logo, voltem à posição central, inicial. Então, tentem aí perceber o corpo e ver como o sentem, como é a respiração, qual é a perspectiva que, quem sabe, foi aberta agora. Quem sabe, podem ver até 140 graus cada lado. E este é um aspecto que pode ativar e tonificar o ventre vagal, para sair daquele túnel, para sair daquela perspectiva fechada que nos acomete quando estamos muito focalizados, por exemplo, sobre uma tela, sobre uma questão, e dando muitíssima atenção a uma só coisa. E vamos então continuar com outra parte da ressonância implícita. O feito de escutarmos o paciente, o som é aquele que realmente consegue abrir uma porta. A voz ressoante reflete muito mais e nos conta muito mais do nosso estado interior, do nosso estado de ânimo. E dos níveis mais profundos do nosso ser. O som da voz faz com que distingamos as emoções entre si. Nós temos diversos ritmos, diversas entoações e articulações também, e podemos ouvir, escutar o outro. E podemos, então, consentir ser tocados ou até consentir em nos tornar instrumentos através dessa vibração com ressonância a respeito à voz daquela pessoa. Nós, de forma inconsciente ou não, percebemos se o som emitido por uma pessoa é autêntico, tanto se for emitido verbalmente quanto não verbalmente. Outra parte dessa interação ou partilhamento implícito da ressonância está ligado ao toque, ao tato, a esse contato tátil. Portanto, em intervenções em que podemos suportar, sustentar, segurar o paciente com o nosso corpo, é exatamente nisso que consiste. O toque, o tato, com significado, com imagens interiores, mesmo dentro, no âmbito de um relacionamento de confiança entre pessoas, pode estimular outras reações, sempre através do vago, mais do que faria o corpo mecânico também de uma pessoa, o toque mecânico de uma pessoa estranha. Se o toque é aplicado de forma mecânica, sem levar em conta as relações interpessoais, como pode ser uma massagem ou fisioterapia, se é efetuado simplesmente de forma técnica, o benefício psicoterapêutico ou o verdadeiro benefício da terapia torna-se mínimo. E isso tanto na regulação das emoções quanto na compreensão de si próprios, ou da qualidade do contato com a outra pessoa. Se trata de um toque mecânico não combinado a um relacionamento de confiança, a um certo significado, imagem interior, tudo se torna mecânico e não cria ressonância. Como Como vocês sabem, sabem, talvez alguns de vocês tenham lido os meus artigos, as minhas publicações, e sabemos que nós percebemos e sentimos nossos pacientes também sem ter contato físico com eles. Então, sem olhar nos olhos,
os nossos pacientes. Poderíamos até estar de olhos fechados e, mesmo assim, perceber e receber muitas informações. Portanto, além da percepção visual, temos outros canais sensoriais que contribuem a este processo imediato e inconsciente de troca somática, como os sinais rítmicos, as batidas do coração, a respiração, os ritmos da respiração, o som da voz, ou o grau de tensão muscular também. A tensão muscular é um indicador também. Os patterns de movimento, a qualidade de movimento ou outras percepções sensoriais, como calor, frio, pesado, leve, contração, expansão. Todas essas percepções fornecem indícios que nos permitem compreender quem está diante de nós, que pessoa está diante de nós. É mais do que aquilo que ela diz. Então, podemos receber muitas mais informações. São estes sinais em nível também vegetativo e hormonal. Nós sabemos que os ritmos respiratórios se sincronizam, assim como os movimentos, a postura. E quanto mais intensa for essa sintonização com as pessoas, mais isto irá ocorrer. Então, estes patterns de respiração indicam a capacidade de utilizar os espaços de ressonância do corpo para conter, reter e desenvolver, em primeiro lugar, as emoções e, em seguida, para expressar as emoções. Então, nós precisamos de, deste ritmo da respiração para sermos expressivos e sensíveis. É esta percepção de que precisamos este espaço interior para conseguir perceber o outro. Então, ele usa o próprio ritmo de respiração e até o batimento cardíaco como indicador para perceber a medida daquilo que está do nível de vitalidade da pessoa, o seu entusiasmo ou a sua percepção. E tudo isso pode ser percebido através de vários canais sensoriais, mas, sobretudo, através do ritmo da respiração, o batimento cardíaco e aquela sensação de quente, de calor e frio que nos percebem e nos fazem, desculpem, perceber essas informações. E muitas dessas experiências sensoriais, podem ter um eco em nós mesmos e no nosso cérebro e nas nossas células nervosas também. Nós sabemos que a pesquisa neurobiológica ainda está longe de poder entender toda a complexidade nos processos de interação inconsciente que ocorre durante uma sessão de terapia, ou pelo menos através dessas pesquisas apropriadas ainda não foram capazes de encontrar notas específicas. E quando eu lia essas várias pesquisas, esses artigos, eu não encontrei uma nota específica sobre projetos de pesquisa neurobiológica com um desenho sobre os patterns de respiração e de movimento corporal, que na realidade são muito importantes no trabalho bioenergético que desenvolvemos com nossos pacientes e todo este fermento na discussão, nos debates sobre os neurônios espelho dizem respeito aos sentimentos, às intenções de outra pessoa, de outro ser vivo e como isto ativa no observador seus neurônios espelho. Mas como podemos receber no nosso cérebro informações sobre o pattern de respiração do outro, os patterns de movimento do outro, além de poder tocar a pessoa ou sentir os músculos? Como podemos perceber essas informações até a alguns metros de distância? Eu gosto de ler Joachim Bauer, um neurobiologista alemão, neurobiólogo alemão, que propôs
justamente dar um nome a essas células neuronais, essas células que nos permitem ter ressonância e elaborar essa ressonância no nosso cérebro. Não unicamente como neurônios de espelho, que foram focos da atenção na década de 90, mas Power nos explica que deveríamos chamá-las células nervosas ressonantes, porque estamos incluindo mais do que as simples reações visuais dos seres humanos ou dos seres vivos em geral. Com este nome, inserimos todas as células nervosas que refletem a atividade neuronal da pessoa que observa, então do observador, de forma específica e seletiva. E todas essas células podem ser definidas células nervosas ressonantes, portanto, e isso está mais ligado, mais relacionado a, ao contato visual e aos observadores, ao observar as pessoas com os olhos. Então, não estamos falando só de neurônios de espelho, que estão ligados mais ao aspecto visual, mas deveríamos amadurecer este conceito, inserindo também todos os outros níveis sensoriais. Então, utilizando o nome células nervosas ressonantes. Eu estava olhando para o relógio, mas vejo que ainda temos algum tempo. Então, o autocuidado para os terapeutas. No que concerne o autocuidado do terapeuta, podemos considerar que a troca imediata e a ressonância involuntária com as várias emoções inconscientes dos nossos pacientes podem ser um perigo para a nossa saúde mental e física. Eu tenho certeza de que todos os meus colegas têm bem consciência dos fenômenos de que estamos a falar, por exemplo, a dor de cabeça do paciente, a falta de fôlego, sentir frio, a depressão, suas dificuldades em sentir-se vivos e alegres, e todas essas sensações que foram percebidas também no nosso corpo durante uma sessão ou após a sessão, porque essas sensações ficam em nós. Podem ser situações ou imagens mais complexas, às vezes é só uma reação somática e alguns distúrbios que nós sentimos depois que olhamos para o paciente e devido a esta ressonância, nós corremos o perigo de desenvolver um trauma, digamos, secundário, se não conseguirmos dinamicamente levar alguma vantagem da nossa capacidade de, digamos, nos afastar, de tomar distância e sermos apenas um agente no processo terapêutico, que não apenas se comporta como um recipiente, portanto, um container que contém e suporta, porque sabemos que o sistema social e físico da percepção da dor e da elaboração da dor física e emocional é um sistema conectado, estão conectados, não importa que se trate de uma dor social ou uma dor física, como uma dor a algum tecido de nosso corpo, são todos processos parecidos que são elaborados de forma parecida no nosso cérebro. E isso significa que quando compartilhamos a dor com as pessoas que estão ao nosso redor e sentimos empatia dentro de nós, as emoções dessas pessoas são escritas da mesma forma como demonstramos a dor física. Isso significa que nós, terapeutas, sobretudo quando temos diante de nós pacientes narcisistas ou borderline, estamos diante de uma situação de perigo. Ou seja, temos um perigo, corremos o risco de sentirmos excluídos, emarginados, não considerados. E Daniel Siegel, uma vez, disse que esta dor social provoca a mesma dor que pode ser causada por uma faca que atravessa o nosso coração. Podemos medir os mesmos sinais em nível cerebral.
E, além disso, as expressões emotivas que indicam medo, raiva, pavor, ódio, provocam uma atividade na amígdala do observador. Então, se nós vemos uma pessoa nestas condições, temos o mesmo processo ativado na amígdala que nos faz comparar aquela situação com outros perigos que nós vivemos no passado. E o que significa? Que, ao mesmo tempo que durante um contato constante com um paciente, digamos, mediamente deprimido ou traumatizado, durante este contato nós recebemos sinais não verbais que fazem parte de tudo que Steven Borges nos falou. Ou seja, se olharmos para um rosto de uma pessoa na qual o complexo ventrovagal não está tonificado, nós podemos perceber as pálpebras que se fecham, a voz que não é modulada, a voz perde a capacidade de modulação, a mímica é menos frequente, o som das vozes humanas é percebido de forma mais indistinguida e a sensibilidade aos esforços dos outros para estabelecer um contato social irão diminuir. Se começarmos a nos proteger dessas impressões do fato de ter uma pessoa na nossa frente, hora após hora, com a qual estamos falando e que olhamos para ela, se não nos protegermos, poderíamos ter alguma dificuldade. Uma forma para nos proteger poderia ser parar de respirar. E sabemos, porém, que no terapeuta, a respiração superficial e uma falta de vibração reduz a motilidade e enfraquece o sistema imunitário. Ao contrário, a respiração profunda, o sorrir, cantar, estimulam de forma positiva o nosso sistema imunitário também em nível hormonal. A respiração superficial, de fato, provoca uma carência de oxigênio que diminui nossa vitalidade e as nossas emoções de tal forma que chegamos a produzir poucos impulsos vibrantes e recebemos, por consequência, poucos retornos, pouco feedback. Da mesma forma, o caminho principal, o truque é a respiração, e é isso que irá nos levar para fora da área de perigo. Jung, o analista suíço, escreveu que o terapeuta deve se contagiar com a neurose do paciente. E, com a tentativa do terapeuta de curar a si próprio, o paciente também será curado. Portanto, poderemos nos permitir ser contagiados, contaminados, digamos, pelo paciente, mas talvez com menos rigidez e menos retenção e contenção e mais equilíbrio entre a abertura e manter os confins, digamos, os limites, pode ser feito. É difícil, parece difícil e provavelmente é difícil. A questão é como desenvolver a minha capacidade de ressonância e tudo isso está ligado à respiração, a enraizamento. E na análise bioenergética, nós compreendemos bem a questão da resiliência e a expressividade vocal em termos de conceito físico, que está justamente ligado a isto. Temos que formar a nossa capacidade de respirar de forma profunda e ter uma expressão vocal para podermos nos cuidar deste instrumento para criar limites, precisamos conseguir manter vivo um som, produzir um som. Não se trata só de deixar
de suspiros fortes ou de gemidos, temos que conseguir prolongar, não, alongar, desculpem, a espinha dorsal para sentir um novo vigor, para conseguirmos tonificar o nosso corpo, para nos encher de respiração, inspirar o máximo possível, e esta mudança do tônus muscular irá mostrar expressões visíveis também aos outros. Eu gostaria de parar por aqui um minuto. Eu reduzi um pouquinho o conteúdo do que eu queria falar, porque eu desejaria agora contar para você, explicar para vocês os meus exercícios preferidos, aqueles que eu faço com os grupos durante a formação, para poder ensinar também a vocês algo mais prático, digamos. Vocês podem ler sobre a ressonância, sobre a voz, sobre o autocuidado, nos meus artigos que vocês podem encontrar na internet, no meu site. Portanto, convido a todos a ir no meu site, no meu website, e ali podem descarregar, podem baixar os meus artigos. E agora vamos fazer, digamos, uma parte mais prática desta aula, e eu acho que seja interessante para todos, justamente para ver como vocês podem fazer esses exercícios com este foco da ressonância somática. Então, como aplicar isto numa sessão de bioenergética ou com um grupo de bioenergética. Então, eu vou usar a ressonância somática. Eu usei muito em nível também diagnóstico. Então, sem olhar para a pessoa, portanto, estando na frente dela ou atrás ou de um lado, com olhos fechados, e começo a ficar uns 10 centímetros de distância dela, e eu posso perceber o tipo de informação que deriva desta pessoa, e depois eu compartilho essa informação. É um processo inconsciente, dado pelo paciente, é o paciente que fica ali, também de pé, e eu peço que ele me dê a oportunidade de perceber quem está aqui. E depois eu revelo a esta pessoa o que eu percebi, qual foi a ressonância somática, de forma que o paciente possa me dizer se aquilo que eu estou compartilhando com ele tem uma ressonância ou não, e aquilo que efetivamente pode estar conectado a algumas questões, algumas dificuldades, algumas experiências também do passado dele. Então, cada parte do corpo diz alguma coisa, dá alguma informação. Então, vamos começar com as sensações, compartilhando emoções, e às vezes emergem imagens que eu depois compartilho com o paciente. Então, esta é a parte de ressonância somática como instrumento, ferramenta diagnóstica. Também pode ser feita com grupos, com participantes que fecham os olhos e começam a perceber quem está presente conforme aquilo que o corpo lhe transmite sem falar. Aquilo que eu gosto mais de fazer com os grupos é a leitura do corpo em movimento, que baseia-se na ressonância, na repetição, na imitação. Estes são os princípios. Então eu faço essas aulas de bioenergética clássica, eu peço que as pessoas chutem um colchão, por exemplo, sem dar instruções claras no primeiro momento. Então, eu peço para a pessoa para fazer estes movimentos como fariam de forma espontânea, portanto, sem instruções claras. Em seguida, após algum tempo, o grupo recebe esta instrução, deve dar ressonância somática. Então, não quero especificar como eles devem fazer este exercício ou se
aquilo que o paciente está mostrando será avaliado ou não. Não há uma direção dentro desta troca que está sendo realizada. O grupo compartilha a ressonância somática respeito aos patterns de movimento de chutar, por exemplo, o colchão. Então, o protagonista, neste caso, ouve aquilo que o grupo compartilha em termos de ressonância somática. Uma outra etapa, outra fase pode ser compartilhar as emoções, as sensações, os pensamentos, as imagens. Então, eu utilizo a pirâmide do si, do eu, para ensinar ao grupo como basear a percepção no nível sensomotório e depois em nível de emoções e sensações que se aproximam cada vez mais aos processos mentais, subindo nesta pirâmide até chegar às imagens. Então, para não perturbar este processo da pessoa que está chutando o colchão com uma avaliação, uma outra segunda, terceira tentativa poderiam ser realizadas feitas dessa forma. Há um grupo, um coral em sincronização que leva a uma compartilhar, fazendo com que o corpo se mova de forma diferente. Alguém pode se sentir, por exemplo, como se eu não conseguisse respirar enquanto estava fazendo este exercício, ou me sentir, por exemplo, como um ratinho preso na armadilha que continua rodando nessa roda, e isso inspira o protagonista, este comentário, este, hum, este feedback, estimula a fazer com que o protagonista chute de forma diferente o colchão. E o mesmo pode ser feito com outros exercícios, como bater neste cubo. Fazemos uma experiência, ouvimos a ressonância do grupo, depois retentamos. Então, esta prática eu chamo de leitura do corpo em movimento e é uma das minhas atividades preferidas. E há outro princípio que eu considero ser muito necessário, sobretudo em termos de desenvolvimento da criança. Então, no desenvolvimento evolutivo da criança, aprendemos através da repetição. Sabemos que aprendemos imitando o corpo de nossos pais, mas também repetindo. Então, temos que encontrar o tempo para a repetição, e é certamente algo muito importante em termos de princípios de evolução que dessas pessoas que não devem só procurar ter um desempenho perfeito, fazer uma performance perfeita como se fosse uma ação bioenergética clássica, perfeita, realizada de forma perfeita. Não se trata de fazer na forma perfeita, mas sim compreender o que o corpo está dizendo e o grupo ou uma família ressoa, vibra, de que forma respeito ao protagonista. E depois o corpo irá encontrar, no segundo experimento, graças à repetição, uma nova modalidade. Utilizo, então, o princípio do como dizia Wilhelm Reich, o primeiro em escrever o princípio do como, assim como os terapeutas da Gestalt fizeram posteriormente, e assim como e observar o como a pessoa faz alguma coisa, o como o corpo faz alguma coisa, é determinante, é tão relevante, pois isso faz com que possamos obter informações sobre o inconsciente e sobre tudo aquilo que não é verbal. Não se trata, portanto, a coisa, o quê, porque isso leva a um pensamento, a um conteúdo. O como é mentalizado, serve a uma maior mentalização. O
porque leva a um passado. E isso implica uma exploração biográfica. E isso pode conduzir a um trauma, pode levar à posição de vítima. Portanto, eu acredito que o foco sobre o como o corpo e a pessoa faz determinada coisa, ofereça maiores oportunidades ou permita encontrar ou traçar um trabalho muito mais orientado para os recursos. Se na nossa percepção somática e na ressonância apontamos para o como, nós escolhemos, então, o percurso, a trajetória da ressonância. O último princípio e último que quero mencionar aqui, na infância, nós imitamos tudo aquilo que os nossos pais fazem, incluindo aquelas inconscientes. E a imitação é um princípio muito importante na aprendizagem. Nos grupos de bioenergética, eu sempre peço a uma pessoa que caminhe, que ande à volta, ao redor do grupo, seguindo o próprio estilo, o próprio passo, o próprio padrão de caminhada. Observo essa pessoa, olho para os padrões que utiliza e logo imito essa pessoa. E começo a andar como aquela pessoa está andando. O protagonista, então, consegue observar e dizer, sim, eu ando exatamente assim. E essa pessoa, a outra pessoa, quando caminha, também espelha a minha caminhada, o meu caminhar. E se isso causa um certo desconforto, vergonha, quem sabe, então eu escolho grupos muito pequenos. E se vocês estão, as pessoas observam 3, 4 pessoas que tentam imitar a outra pessoa, e isso faz com que tenhamos uma percepção daquilo que não é verbal, daquilo que o seu corpo expressa inconscientemente. E isso também vale para a abordagem do modo, da maneira como uma pessoa se distancia das outras. Houve pacientes que me disseram, enquanto não vi aquela pessoa que estava a imitar o meu caminhar, eu percebi que eu também, eu sinto determinadas coisas. E consegui compreender que sou uma pessoa agressiva simplesmente observando a imitação do meu estilo de caminhar. Portanto, observar os outros que nos imitam faz com que percebamos o nosso próprio estilo. E isso é um modo, é uma forma, uma modalidade preciosa de que dispomos para modificar modificar o diagnóstico da bioenergética e passá-lo, transferi-lo para uma forma mais prazerosa, mais divertida de diagnóstico. E isso permite valorizar os processos que são determinados com base na ressonância, aproveitando, tirando partido dos princípios evolucionais, ou seja, de como nós evoluímos, porque todos sabemos que a evolução passa pela imitação, pela repetição, pelo ver como o outro faz determinada coisa. E isto certamente é uma ação muito mais consciente face à ressonância somática, que está baseada nas células nervosas, células neuronais. Gostaria de concluir aqui, deixando para vocês uma questão, uma pergunta, para abrirmos um debate que poderá seguir. A ressonância somática está na base emotiva da empatia, como dizíamos, e a análise bioenergética
utiliza um setting que é variável, o qual modifica a atitude terapêutica, levando a um movimento concreto com o outro, que inclui também o contato corporal, físico. Portanto, os percursos implícitos de ressonância são mutáveis, se modificam, e a ressonância pode se manifestar de diversas modalidades, não apenas através dos olhos, através do contato visual ou das palavras. Portanto, eu diria que a investigação, a pesquisa neurobiológica ainda está muito longe desse tipo de complexidade da qual nós necessitamos para explicar os processos de interação inconsciente que ocorre durante uma sessão terapêutica. Portanto, nós devemos buscar novos modelos que possam contribuir a novas modalidades de investigação, de pesquisa neste âmbito. Portanto, compartilhei, assim, então, meus pensamentos com todos vocês, isso foi aquilo que preparei, e eu espero que não tenha sido excessivo por minha parte, eu que não. Bem, acho que não houve tanta perspectiva científica, mas acredito que o quadro que desenhei aqui, que mostrei a vocês, possa dar lugar a outros aprofundamentos ou investigações. E eu me mantenho sempre em grande contato, com aquilo que é relevante à ressonância somática. Foi estranho ficar aqui falando a uma tela, para uma tela, sabendo que há centenas de colegas que estão ouvindo, que conhecidos ou não, pareceu-me algo estranho e esse contato digital que tivemos hoje. E quando falamos, principalmente, de ressonância somática, sentados, cada um diante da própria tela do computador, é algo bizarro para mim, mas eu espero que tenham gostado do que disse aqui, da minha exposição. Vita, maravilhoso, muito obrigado, obrigado, obrigado. Foi realmente uma ocasião de compartilhamento fantástico, todo o conceito da ressonância, ah, o poder criar ressonância, fazendo com que o corpo possa fazê-lo. Obrigado, obrigado a todos, a você e a todos, e eu espero que a exposição não tenha sido muito rápida, que os tradutores tenham conseguido acompanhar tudo o que foi dito. Há perguntas? Sim. Não, Marco, não consigo ver, Rick, e nem a você. Eu pergunto se há sugestões, perguntas feitas pela audiência. Sim, estamos verificando se Rick está aqui. Rick, a conexão do Rick simplesmente desapareceu. Muito bem, eu darei leitura a uma pergunta de Núncia, que vem da Itália. Deveríamos criar uma espécie de carapaça ou escudo como terapeutas respeito às emoções do paciente. Nós deveríamos proteger-nos da emoção do paciente. Bem, em termos concretos, eu eu diria que durante uma sessão terapêutica é sempre permitido dizer eu preciso alguma distância
vou retroceder alguns passos para respirar melhor e para ouvir melhor o que você está dizendo. Então eu, por exemplo, abro uma janela, movo, pela sala para cuidar de mim mesma e poder ter mais relevância no trabalho que fazemos juntos. E esta é uma maneira, uma forma de proteção, regular a distância com o paciente na sala, de terapia. Ah, peço perdão, eu tive um problema técnico. Sim, percebemos isso. Hum, ah, perdão, improvisamente desapareci. De repente, nós recebemos uma pergunta sobre o cuidado de si, o autocuidado e como se proteger do paciente. E o que dizia é que a forma mais concreta e mais fácil para nos proteger do paciente é regular a distância entre nós. Por exemplo, dizer, tenho que retroceder de alguns passos, tenho que respirar, mudar de posição. Aqui eu me sinto inundada sobre aquilo que, por aquilo que você está dizendo e preciso respirar. E esta é a forma mais fácil, ou seja, revelar ao paciente que há algo que, de uma certa forma, não nos faz sentir confortáveis ou que nos chocou, por exemplo. Eh, e esta é uma ressonância, somática contra a transferência, sem avaliar o paciente, sem fazer com que ele se sinta responsável, porque é óbvio, eu especifico ao paciente que a culpa não é dele, absolutamente, é simplesmente uma questão de cuidar de mim e tenho que me sentir confortável à vontade novamente. Ah, sim, claro, respirar, retroceder de alguns passos, respeito ao paciente, é algo que faz com que possamos, encontrar um novo equilíbrio interior. Lembro-me de Grindlin, uma das, hã, trainers de Dallas, que dizia quanto fosse importante o cuidado, o autocuidado do terapeuta, principalmente quando há um momento de desconforto com o paciente. Ela foi uma das minhas, mestres ou professoras. Nós tínhamos uma vez uma situação quando, um rapaz no grupo em que estávamos contava que se sentia atraído sexualmente por outra pessoa e que houve um contato, então, e essa outra pessoa disse: "Não, agora sinto-me muito desconfortável, preciso respirar e não consigo, diferenciar entre as nossas 2 pessoas, entre eu e você". Então, muito obrigada, Rick. Sim, ela agradeceu, por toda a apreciação que tinha recebido, mas aquilo lhe criou, desconforto, principalmente porque esse rapaz havia elogiado o bumbum, dessa pessoa. E, estava lendo, mudando de assunto, eu estava lendo algumas das perguntas que chegaram e o moderador pode me corrigir se eu me enganei, mas eu agora deveria ler as perguntas, verdade? E vejo que chegaram muitíssimas perguntas e observações, e algumas observações, infelizmente, são em italiano e pedimos que fossem apenas em inglês. Então, dizem: "Boa tarde, muito obrigada", é apenas um comentário com um elogio. E ele pergunta também como reconhecer minhas projeções e fantasias sobre o paciente, e reconhecer isso, identificar isso com a ressonância, e como praticar para exercitar essa habilidade. Ficou clara a pergunta, Bita? Sim, obrigada. A partir do momento que tenho consciência ou ciência que a minha energia está se sobrecarregando, e muitas coisas passam pela minha cabeça, muitas imagens, muitas lembranças, minha vivência, e então eu preciso me distanciar para poder regressar às sensações, seja
a nível motor e sensorial. Este último exercício que fizemos há pouco fez com que pudéssemos tonalizar a nossa parte vagoventral. E isso, essa reenergização, faz com que possamos sair dessas projeções. Se conseguimos abrir e desbloquear os olhos, isso é importante. Porém, se esse tipo de ação não nos ajuda, nós podemos usar o movimento da língua, porque a língua está ligada a um tecido que está em contato com o crânio e a base do pescoço. E se a língua fica mais solta, também isso vai desbloquear os olhos. Portanto, se temos fantasias horríveis sobre um paciente, o melhor é grounding, mover a língua e também, ao mesmo tempo, emitir alguns sons. Sim, e isso também durante uma sessão com o paciente, se nos envolvemos muito por nossas fantasias, essa é uma boa ação e eu também pratiquei essa solução que você indicou agora. A outra pergunta. Uma modalidade para ensinar o autocuidado também para o paciente. Sim, esse é um bom comentário, sim. Há outro comentário que se refere à raiva. A raiva gerada por um paciente muito passivo. Como posso regular essa minha agressividade? Por exemplo, se o paciente, no caso do paciente, Não está com um humor perturbado, não está confuso. Como posso explicar? Se o paciente estiver, digamos, estável, ou seja, ele sabe o que está acontecendo na sala da terapia e ele consegue se ver, portanto, então eu poderei chegar a um acordo respeito ao fato de que não temos que nos machucar reciprocamente, e depois eu posso sugerir o exercício de bater no cubo um diante do outro. Um de nós começa a bater no cubo e depois o outro. Por exemplo, o terapeuta pode dizer: "Ah, eu estou bravo com você, você me deixa nervoso", e bato no cubo, e o paciente faz o mesmo. Então, quando se acrescentam as palavras, a sensação deve estar sob controle, porque, claro, uma pessoa atinge o cubo de um lado e o outro do outro lado. Então, é uma situação de agressividade controlada, porque não pode degenerar numa situação descontrolada, numa verdadeira briga. E isso pode ser um ritual que pode ser utilizado no momento em que o terapeuta quer dizer ao paciente as coisas que o incomodam, que o deixam chateado ou nervoso. Então, pode, digamos assim, até exagerar em termos de ressonância e sincronização, mas tudo ocorre num contexto seguro, controlado. Se quisermos fazer essa essa atividade, mas se eu conservo dentro de mim a raiva e não saio dessa fase e não consigo, digamos, desabafar nesse momento, é claro que o terapeuta deveria encontrar uma modalidade para ventilar essa raiva durante a pausa do almoço, à tarde, atingindo o cubo, mas não na frente do paciente, se o paciente não puder fazer este exercício durante a sessão de terapia, porque isto diz respeito à sensação, à situação na qual um paciente não está perturbado. Agora, se o paciente chegou com bastante ansiedade, temos que trabalhar primeiro no paciente e o terapeuta irá trabalhar sobre isso após a sessão. Mas se o paciente estiver disponível a fazer esse exercício naquele momento, poderíamos
atingir, digamos, golpear este cubo reciprocamente. Às vezes eu vejo que o paciente não está ali concentrado no momento em que está golpeando o cubo. Aí a gente pode pegar uma toalha também, e aí, um torce a toalha de um lado e o outro do outro. Pode ser também um exercício, uma alternativa ao cubo. Vamos ver se há outros comentários, outras perguntas. Um é sempre de agradecimento, agradecem. Eu ou percebi uma ressonância a respeito à dificuldade em respeito ao falar diante de um ecrã, né, totalmente preto. Então, as nossas experiências passadas, que influência tem na nossa capacidade de ressoar, de vibrar? Qual é a possibilidade que temos de ressoar, de vibrar a respeito à nossa experiência passada? Bom, eliminar, digamos, reduzir a respiração, a vibração, as pulsações ligadas a uma ansiedade ou uma dor forte, podem levar a uma falta de empatia para com os outros, ou seja, se houver um trauma, não seremos empáticos. Se estivermos, digamos, rígidos, inflexíveis, vinculados por uma situação de constrição, rigidez muscular, não estaremos, não conseguiremos ser empáticos só com a respiração, a vibração, o enraizamento, a abertura do sistema ventrovagal e o desbloqueio dos olhos. Isso permitirá a empatia de se desenvolver, porque saberemos como, como são esticadas as cordas de um violino. Se as cordas de um violino estiverem excessivamente esticadas, não haverá vibração e o som não será bom e não haverá variação na melodia. A mesma coisa acontece com a gente. Outra pergunta. Você utilizaria a CT computadorizada ou as técnicas de MRI para avaliar as áreas de ativação neuronal compartilhadas pelo paciente e pelo terapeuta em alguns momentos da terapia? Aqui na Alemanha não temos autorização para fazer exames nos pacientes, exames de sangue, colocar cabos na cabeça, não para fazer esse tipo de análise quando somos psicoterapeutas. Os psicoterapeutas não têm autorização de fazer esse tipo de análises. Isso é permitido só em alguns laboratórios, por alguns médicos, e eu acredito que seja esta a palavra certa. Mas eu sempre pensei no que poderíamos fazer. Bom, poderíamos utilizar um espirômetro. Podemos pedir ao paciente que use o espirômetro para respirar ou utilizar a espirometria como antes da terapia e depois de 10 sessões. Podemos só utilizar este tipo de equipamentos, digamos, não invasivos e que não requeiram equipamentos, digamos, médicos específicos e que modificam todo o nosso relacionamento com o paciente, porque o paciente poderia ter uma transferência devido a tratamentos médicos, hospitalares, ou sobre ter ido a um hospital quando era pequeno. Então, naquele caso, eu me tornaria uma pessoa diferente para ele. Como terapeuta, se eu aplicar esse tipo de equipamentos que são utilizados pelos médicos, então muda a transferência e a relação entre nós. Eu não sei se eu respondi à pergunta feita. Estou fazendo associações respeito ao tipo de contato que podemos fazer com o paciente. Sim, talvez a pessoa que fez essa pergunta possa acrescentar algo para explicar melhor ou dizer se está satisfeita com a resposta. Bom, quem sabe você possa explicar o que você estava dizendo? Você dizia, ao invés de um computador, poderíamos usar o quê? Ah, um espirômetro, a espirometria, que é
um equipamento para medir o volume de oxigênio da respiração. Então, você tem que soprar dentro de um canudo, como se estivesse enchendo, digamos, um balãozinho, e você pode medir o volume de ar, de oxigênio de uma pessoa. Isso é muito interessante numa terapia bioenergética. Muito obrigada por ter esclarecido este aspecto. Muito obrigado por esta belíssima apresentação. Gostei muito dos exercícios dos olhos. E por que você quis compartilhar esse exercício conosco? Bom, porque eu queria abrir, ou melhor, oferecer a sensação ligada ao abrir de forma muito simples, num exercício muito fácil, o ventrovagal, o sistema ventrovagal, para desbloquear os olhos e permite ampliar a perspectiva, a respiração e também o ouvido. E isso também permite aumentar a capacidade de escuta, ou para ouvir a voz de outras pessoas e concentrar-se no contato humano. Eu imagino o fato de estar sentados diante de um monitor sem contato com ninguém e a sensação que pode estar ligada a este tipo de contato digital e qual pode ser o impacto nos nossos olhos, no nosso corpo e como isso tem efeito na respiração também, nas sensações. Eu estava curiosa, de fato, para poder oferecer um exercício que nos permitisse trabalhar neste aspecto dos olhos também, do olhar. E não podemos trabalhar com os pés, porque não dá para ver. Talvez teríamos podido também, mas era mais complicado. Mas eu preferi escolher os olhos como exercício. Outra pergunta: é possível gerir a despersonalização em termos de distúrbio com este tipo de trabalho? Eu diria que sim. Se seguirmos em nível sensorial e motor, enquanto compartilhamos essas trocas, esses exercícios, é possível. Eu lembro do exercício da pirâmide, o gráfico da pirâmide, que parte, essa pirâmide feita por Daniel Stern. Então, na base da pirâmide, temos o aspecto motório sensorial sem interpretação alguma. Então, se uma pessoa está num estado de despersonalização, de realização, ela precisa de um estímulo sensorial, uma experiência sensorial completa, concreta. E essa pessoa, neste estado, precisa de uma troca também verbal, porque se trata daquelas qualidades como é frio, é quente, é duro, é macio, é pesado, é leve, é denso ou não é denso, está em alto volume ou não. Isso permite contactar a pessoa através desta ressonância. Então você se sente pesada, leve, quente, frio. Através dessa troca de informações, conseguimos unir uma experiência tátil como um objeto, o cubo, um tapete, por exemplo, ou também utilizando o corpo, eu posso oferecer o meu braço, peço para o paciente segurar no meu braço e dizer se sente calor, frio, rígido, não rígido, denso, não denso, você pode confiar ou não. Essa já é mais uma interpretação, porém podemos começar exatamente no nível sensomotório, sem interpretação. Sim, exatamente, muito bem. Outra pergunta. O uso da voz na terapia. Qual curso você pode nos aconselhar?
Curso? Sim, ela está perguntando sobre cursos. Talvez você tenha aprendido esse conceito de Ben Shapiro, se não me engano. Sim, isso mesmo. Não há nada que se oponha a cantar dentro do carro, por exemplo, quando estamos sós. Há muitíssimas oportunidades também oferecidas pelo yoga, ou outras terapias também feitas sobre o riso, dar risadas. Eu mesma, quando encontrei Bob Lewis em 92 pela primeira vez, nós conversamos e ele disse: "E a sua voz, como é?". E então, quando voltei para casa, perguntei a uma professora de canto exatamente e disse: "Eu não quero cantar e quero sim trabalhar sobre a minha voz". E nós trabalhamos, e esse professor trabalhava em teatro, era um americano do Oregon, e trabalhamos sobre a minha voz, o meu grounding, a minha posição em pé e como podia regular a minha voz. E naquele período eu ainda era muito tímida, não queria cantar, mas eu fui diretamente a ele e disse: "Quero simplesmente trabalhar com a minha voz". E isso foi acrescentado, então, ao meu trabalho da bioenergética. Maravilhoso. Posso perguntar, se possível, que explique o que foi indicado sobre a comunicação que procede do lado direito do paciente, recebida pela parte esquerda do cérebro do terapeuta, ou era vice-versa? Ou houve um mal-entendido aqui. Eu citei a Alan Scholl, porque ele indicava que o hemisfério da direita do terapeuta e o direito do paciente comunicavam durante as sessões, mas além de qualquer aspecto verbal e apesar do hemisfério da esquerda, que é o consciente, os lados direitos, os hemisférios direito do paciente e do terapeuta comunicam durante a terapia. Acho que isso seja apenas um comentário. Eu gostaria melhor entender a sua posição quanto à teoria de Porges. Baseado no seu trabalho, talvez essa pessoa esteja pedindo se há uma forma melhor para explicar a sua posição quanto à teoria de Porges. Bem, ah, creio que Porges esteja em todos os lugares. Todos estão adaptando o trabalho ao seu conceito. O que eu tentava fazer era simplesmente, conjugar, combinar William Reich, que é o nosso avô, nosso bisavô, e o conceito de desbloqueio do segmento ocular, tendo em conta o conhecimento que procede da neurobiologia, como Porges, que escreve explicitamente, especificamente desse conceito e do feito que em situações de trauma, as pálpebras decaem, a voz já não tem mais variedade em seu som, a mímica facial fica congelada e tudo realmente sofre a influência, das respostas de ataque, fuga ou de choque. Do dorso vagal. Então, tonificar a parte ventral e vagal, hã, aquilo que nos dá a capacidade de estarmos abertos ao mundo social, ou de voltar a ser abertos ao mundo social, esse trabalho pode ser feito, então, de uma forma eficaz. Parece que são exercícios muito simples aqueles que indiquei, mas quanto mais são exercitados, mais se vê a sua eficácia.
parecem simples, mas se eles são conjugados ou combinados ao trabalho que podemos fazer sobre o movimento da língua, ou sobre outros pontos do corpo, nós conseguimos realmente passar dessa visão restrita, visão túnel, e sair do sistema ataque, fuga e ampliar o nosso raio visual, o nosso raio visível. E mesmo as pessoas de 90 anos podem fazer isso. Ou, se não temos muito espaço e muito tempo para dedicar a esse exercício, ele pode ser feito rapidamente e de forma muito simples. E não é que eu simplifique as coisas, eu tento torná-las mais simples. Para quem sabe aplicar coisas complicadas, mas de certa forma simples. A outra pergunta. Formação feita com grupos, com técnicas para trabalho com ressonância sonática podem ser realizadas online? Não. Não. Eu sou a pessoa errada a qual fazer essa pergunta, porque eu não tenho paixão nenhuma pelo trabalho online. Eu posso fazer trabalho de supervisor online, porque é simples de se fazer e é eficaz, porque, quem sabe, as pessoas mandam mensagens ou imagens, vídeo dos próprios pacientes, assim posso julgar melhor as pessoas que também conheço, as quais estou supervisando, então assim pode funcionar. Mas as sessões online para exercícios, mostrar exercícios online, eu acredito que não tem o mesmo efeito daquele que pode ser revelado estando todos no mesmo grupo, na mesma sala. Todas essas sensações geradas com um grupo real não podem ser vivenciadas. Eu sou da velha guarda, eu não sou adepta do online para isso, principalmente para ressonância sonática e a formação para ressonância sonática. Muito obrigada. Outra pergunta. Se um paciente nos conta de ter ataques de pânico, somente pelos tratamentos médicos, o que é aconselhável fazer? Ou o que podemos aconselhar que a pessoa faça quando, durante um episódio de pânico, bem, se essa pessoa tem um ataque de pânico na minha frente, por exemplo, eu sugiro 200 pontapés ou chutes na colchonete, porque isso faz com que melhore a respiração pela barriga, sem fechar o fôlego no diafragma. Outro conselho pode ser fazer exercícios, yoga, por exemplo, Kauket, ou aquele exercício da vaca e do gato, respiração, por exemplo. Por exemplo, nos deitamos olhando para o teto e respiramos e modificamos o corpo conforme vaca e gato. E continuamos repetindo esses exercícios de respiração, porque muitas pessoas que sofrem ataques de pânico têm respiração superficial e o diafragma bloqueado. Então, essas pessoas devem aprender como mover o diafragma, como pode ser movimentado o diafragma com inspiração e expiração. E, portanto, o exercício denominado cat-cow, combinado também com o som, é um exercício muito prático que pode ser feito em casa, porque eu dou tarefas aos pacientes para que, principalmente aqueles ansiosos, e explicando a eles, quem sabe, que poderia ser útil. Então, por exemplo, um giro numa montanha-russa, ou numa roda gigante e começar a gritar. Esse também pode ser um bom exercício. Quem sabe eu seja. Não é que estou tratando a questão de forma superficial. Rick, nós temos tempo só para apenas uma pergunta a mais. Só um aviso.
Na verdade, eu cheguei à última pergunta que encontrei na caixa de perguntas e respostas, perguntas feitas em inglês, hein? Vou ver a chat para ver se temos alguma pergunta. Talvez tenha encontrado uma pergunta que Marco poderia traduzir para o inglês, uma que você identifica como uma boa pergunta para encerramento? Sim, só um segundo, por favor. Muito bem. Hilária nos pergunta, gostaria de entender melhor, compreender melhor como a teoria polivagal é expressa e se difunde sempre a nível a nível de terapia, momento terapêutico. Isso o que você observa no seu trabalho. Eu posso apenas repetir aquilo que já disse, perdoem-me. Como dizia anteriormente na minha explicação, o que tentava era Hum, falar que se o sistema dorso-vagal e o sistema ataque e fuga estão sempre ativos, nós devemos procurar exercícios físicos e também tentar construir uma relação de confiança e de segurança entre terapeuta e paciente. E esses exercícios, nessas situações de relação segura, são eficazes porque fazem com que possamos tonificar a parte ventral e vagal. E isto pode ser feito com práticas, com exercícios, partindo, da parte baixa do pescoço, para os músculos que circundam os olhos e também tocando aquelas partes do corpo que fazem com que consigamos sair do sistema ataque e fuga. Se é um trauma devido a relacionamentos ou relacional, bem, esses são sistemas, são soluções que podem levar a resoluções de problema. Muito obrigada, Rick, foi realmente interessantíssimo, Vita, o que você disse. Deixou-me muito feliz essa experiência que fizemos juntas e acredito que mesmo possa ser dito pela nossa audiência. Vi muitos comentários e muitos ressaltaram que foi uma boa exposição, que apreciaram muitíssimo e sei que foram ao menos 600 participantes nessas 2 horas e muitos afirmaram que deixarão esse encontro com o tesouro que você deu a eles. Eu sinto muito por não ter acompanhado o bate-papo e tudo aquilo que a audiência disse. Eu espero que os participantes possam voltar para suas casas com algo que seja importante para eles. E estou muito satisfeita em poder, ter dado a minha colaboração, ter colaborado com o Marco, com os organizadores e agradeço, Marco, realmente. Muito obrigado, Rick e Vita. E foi uma felicidade para mim que não houve situações de pânico, mesmo que tenhamos nos atrasado com alguns aspectos técnicos. Não, muito bem. Hum, e só para esclarecer, Vita, você já observou, você já disse aqui que há alguns artigos, você estava falando do site do IBA, e há meus artigos, as minhas publicações sobre o site do IBA. Vocês podem também procurar o meu site vita.heinrich-Klauer, e aí vocês podem encontrar todos os meus trabalhos sobre o autocuidado,
a autocura, algo também sobre a negatividade, acho, ou vocês podem enviar uma mensagem de correio eletrônico para mim e posso disponibilizar todos os artigos, as publicações que vocês quiserem. Então, no site do IBA, há a minha publicação sobre a ressonância e todo o trabalho feito com a negatividade também. Portanto, os participantes podem certamente continuar o webinar, buscando esse material que foi fornecido aqui e aprofundar todos os conceitos e essa abordagem que você usa sobre essas questões tão importantes. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Patrícia Moselli, do CIAB, que é a Escola de Análise Bioenergética aqui na Itália, nos explicava que Vita estará na cidade de Ischia no mês de abril, aqui na Itália, para uma conferência, sim, exatamente no início de abril, em Ischia. Muito obrigada, Patrícia, por ter lembrado. Estarei na Itália fazendo uma apresentação com um workshop e vamos trabalhar sobre ressonância implícita e Galese vai também vai expor também ou ministrar uma palestra, me parece, de 1 a 4 de abril em Ischia, na Itália. Pois bem, então nos veremos aqui na Itália, em Ischia? Sim, exatamente, nos vemos aqui. Aí, muito obrigada, Vita. Uma última informação. O próximo webinar será realizado com Angela Klokstek, e espero tê-lo pronunciado corretamente, e será dia 22 de fevereiro, à mesma hora, de início do webinar de hoje. Portanto, nos vemos em fevereiro. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Vita. Obrigada, Rick. Obrigada a todos. A breve, até breve. Muito obrigado. Arrivederci. E vou escrever, depois de ter ficado mais tranquila, me tranquilizado, escrevo a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos.